Notícia muito boa, o governo pretende liberar dinheiro com a reforma da Previdência Social. Me acompanhe aqui no vídeo para que juntos nós possamos entender o que está acontecendo no governo. Eu sou Osias Júnior, seja bem-vindo ao canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Por favor, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos e compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas com as informações que eu trago nesse canal. Muito obrigado a todos que são inscritos. Forte abraço mesmo a você que está só de passagem. Valeu pela sua participação. A reforma da Previdência Social vai liberar dinheiro. É isso mesmo. O calendário da reforma da Previdência prevê a liberação de recursos para estimular o reaquecimento da economia. O governo estuda a liberação de recursos dos trabalhadores depositados em contas inativas e ativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, assim que forem aprovadas as reformas. Isso tem uma explicação. O próprio ministro da Economia também afirmou em entrevista que a área econômica avalia liberar o dinheiro do abono PIS/PASEP para jogar um dinheiro no mercado e movimentar a economia. Lembrando que o PIS é um abono pago aos trabalhadores da iniciativa privada administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é pago aos servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Vamos aqui às falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre intenções no dia em que foi anunciado uma retração, é isso mesmo, uma diminuição do Produto Interno Bruto, o PIB, no primeiro trimestre do ano de 2019. Em entrevista concedida na portaria do Ministério, ele comentou o resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quem faz esses estudos. O ministro disse o seguinte: vamos liberar o PIS/PASEP, FGTS, mas assim que saírem as reformas, se abre essas torneiras sem mudanças fundamentais, é o voo da galinha. Eu vou explicar. Você voa 3, 4 vezes porque liberou os recursos e depois afunda tudo outra vez. Na hora em que fizer as reformas fundamentais, aí sim libera isso. É como se fosse a chupeta da bateria. Se você não consegue andar 3 metros e para tudo outra vez, foi o que declarou aí o ministro de forma popular em sua explicação aos jornalistas. Apesar de ser uma reforma muito impopular, porque não agrada a maioria da população, é uma reforma necessária, né? Responsável pela política de economia no governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro da Economia, ressaltou, entretanto, que não vai buscar implementar truques e nem mágicas para estimular a economia, mas vai buscar fazer reformas sérias. Segundo o ministro da Economia, medidas artificiais de estímulo à economia, como liberaçãozinha de recursos ou corte artificial de juros, já foram implementados no passado sem sucesso, gerando o que ele, o ministro da Economia, classificou como um padrão de voo de galinha, que na economia isso significa o seguinte: um crescimento baixo e inconsistente, dura pouco tempo. Fala do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia: o sonho do crescimento está ao alcance de nossas mãos, basta implementar as reformas. Como está demorando a implementação das reformas, revisões foram acontecendo para baixo. Mas perguntaram isso, foi perguntado para o ministro: a economia não está respondendo? E o ministro respondeu: respondendo a quê? Nem fizemos nada ainda, declarou então o ministro da Economia. Eu abro aspas aqui para essa fala do ministro de forma mais popular, tentando exemplificar o que seria o voo da galinha.
já fizemos várias vezes, mas uma liberaçãozinha aqui, baixa artificial de juros para a reativação da economia. Aliás, foi assim que o último governo caiu. É uma referência que ele fez aqui. Caiu por irresponsabilidade fiscal, juros baixos tentando estimular a economia. Nós não vamos fazer aí truques nem mágicas. Vamos fazer reformas sérias, implementou então o governo. Questionado aqui sobre as taxas de juros, né? O Banco Central pode baixar então a taxa Selic para encorajar o crescimento da economia. Paulo Guedes afirmou o seguinte: o voluntariarismo com uma política de juros que pode resultar no aumento da inflação, como aconteceu na sua visão aí, na visão do ministro no governo Dilma Rousseff. O ministro disse o seguinte: você só pode baixar juros se tiver com o regime fiscal em pé. Então, na hora que você fizer uma reforma da Previdência, as expectativas vão ser de equilíbrio fiscal e na mesma hora os juros vão começar a descer no mercado. O Banco Central deve sancionar uma redução de juros e também da Selic. Mas tudo isso existe antes aí reformas, afirmou o ministro da Economia. Sobre as reformas, embora tenha admitido que a equipe econômica está estudando medidas de estímulo à economia, Paulo Guedes enfatizou que, a princípio, as ações seriam adotadas depois das reformas estruturais, como, por exemplo, a reforma da Previdência Social. A expectativa do governo é que a proposta de emenda à Constituição que altera as regras de aposentadoria na Câmara sejam aprovadas também no Senado. Atualmente, a PEC foi para o Senado e tem como previsão setembro de 2019 para uma aprovação que já é certa. Antes disso, seria bobagem qualquer tipo de medida aí para antecipar um crescimento econômico sem a aprovação dessas medidas sérias. O PIS/PASEP, eles já estão prontos aí para disparar. Eles vão querer colocar isso aí como uma forma de movimentação na economia, tá? Atrasou um pouquinho a liberação das contas inativas, mas eles já estão indo atrás. As pessoas podem até buscar recursos aí, podem fazer um esforço extra para uma localização. Tudo isso está sendo cuidado. As contas inativas e ativas também vão ser liberadas. Cada equipe está examinando tudo isso do governo. Eles não batem um martelo sem que as reformas da economia sejam feitas, para que seja feita uma real retomada. Ao falar do Produto Interno Bruto, o ministro da Economia declarou que o governo já estava contando com a economia bastante parada, estagnada no primeiro trimestre do ano, mas disse também que confiante de que a retomada virá nos próximos meses com as aprovações das reformas. O ministro disse o seguinte: as pessoas têm que entender que precisamos de reformas justamente para retomar o crescimento. A dada Previdência é apenas a primeira das reformas que garante a aposentadoria e vai criar um estímulo à formação da poupança do Brasil, o que vai dar um horizonte aí de 15, 20 anos na parte fiscal, entre outros investimentos privados serão retomados, então argumentou Paulo Guedes, e disse ainda que o governo vai buscar aprovar a reforma tributária para baratear aí o custo de energia e implementar um pacto federativo para descentralizar os recursos para estados e municípios. O ministro afirmou o seguinte: os investimentos de fora vão começar a entrar também à medida que o Brasil implemente as reformas. Estamos absolutamente seguros de que, fazendo essas reformas estruturais, o Brasil vai retomar o crescimento
sustentando, opinou aí o ministro. Então eles querem um crescimento que se sustente, né? Decisões judiciais após reunir aí então, o governo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. O ministro da Economia afirmou que os investimentos precisam de uma segurança jurídica para optar de recursos na economia brasileira. O ministro disse o seguinte: então eu entendo que dar esse ângulo econômico para que os legisladores entendam aí os efeitos sobre a economia que podem ser devastadores caso uma interferência jurídica de um procedimento normal de uma companhia de petróleo. Paulo Guedes disse que os magistrados é quem decidem do ponto de vista jurídico, mas acrescentou que sua obrigação é conversar sobre economia. Ele ainda diz o seguinte: se o Brasil for juridicamente um país hostil aos investimentos, vai continuar um país rico em recursos e pobre miseravelmente, porque não consegue explorar seus recursos adequadamente, ponderou então o ministro da Economia. Ótimas notícias a liberação desse dinheiro do PIS/PASEP aí, do Fundo de Garantia, para que haja um reaquecimento, mas como afirmou aqui o ministro da Economia durante toda a sua fala, em entrevistas, realmente, se não houverem reformas fiscais, reformas tributárias e reforma da Previdência, não existe um estímulo para a economia, para investimentos na economia. Só para se ter uma ideia, assim que foi aprovada a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, na sua primeira etapa, o que aconteceu? Já houve um aumento da economia, isso mesmo, a bolsa cresceu, o dólar caiu, o caminho é esse, está provado, temos fé de que vai dar tudo certo. Agora esperamos a aprovação da reforma da Previdência em sua segunda etapa, aí pelo Senado, o que também já está aí garantido, e daí seguiremos para outras reformas, diminuição dos impostos e crescimento econômico. Uma das reformas mais importantes que não foi citada aqui é a reforma política. Essa muito necessária para que as pessoas se aproximem do seu eleitorado. A reforma política para que cada pessoa reconheça o seu voto. Uma reforma política para diminuir o valor investido em propaganda eleitoral. Uma reforma política para que o seu candidato seja mais próximo de você e não tão distante da sua realidade. Uma reforma política para que mude a atual situação do país. Uma reforma política, mas que não poderia ser feita por esse pessoal que está lá hoje, tá? Uma reforma política nova. Para se ter uma ideia, a reforma da Previdência sim foi feita para os políticos. Eles vão receber o teto, o valor máximo pago pelo INSS. O que as pessoas não entendem é que existe uma transição. Aquelas pessoas que não quiseram desistir dos seus salários de 30 mil reais, o que elas fizeram? Elas vão ter uma transição aí, e no próximo mandato, quem entrar para a próxima política já vai receber o salário do INSS, se Deus quiser. Reforma muito boa. Durante décadas ninguém teve coragem de fazer uma reforma, e essas reformas estão sendo feitas, como eu disse, de forma impopular, pois a população não aceita, porque é muito sofrido, muitas pessoas vão sofrer com isso. Mas se você se sentir prejudicado, procure o seu direito na justiça, você tem o seu direito garantido, e é sobre isso que eu falo nesse canal. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua companhia. Falo demais, então vou ficando por aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.